Hoje, nosso grupo irá falar sobre a abordagem estruturalista. Contexto: Max Weber, sociólogo alemão, no início do século XX, publicou uma bibliografia a respeito das grandes organizações de sua época e deu-lhes o nome de burocracia, e passou a considerar o século XX como o século dos burocratas. O aparecimento das burocracias coincidiu com o despontar do capitalismo. Desdobramento da abordagem estruturalista. A abordagem estruturalista ela era dividida em duas teorias, a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. Origem da teoria da burocracia: fragilidade e parcialidade das teorias anteriores, necessidade de um modelo de organização racional, o crescente tamanho e complexidade das empresas e o ressurgimento da sociologia da burocracia. Conceito de burocracia. Segundo Weber, a burocracia é a organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. Vantagens da burocracia. Weber cita algumas de suas vantagens: a racionalidade, a precisão na definição do cargo e na ocupação, rapidez na decisão, univocidade de interpretação, uniformidade de rotinas e procedimentos. Cita também a continuidade da organização, redução do atrito entre as pessoas, constância, confiabilidade e benefícios para as pessoas na organização. As disfunções da burocracia são a internalização das regras e apego dos regulamentares, excesso de formalismo e de papelaria, resistência às mudanças, despersonalização do relacionamento. Categorização como base do processo decisório, superconformidade às rotinas e procedimentos, exibição de sinais de autoridade e dificuldade no atendimento a cliente e conflito com o público. A origem da teoria estruturalista. O conflito entre a teoria tradicional e a teoria de relações humanas. Necessidade de visualizar a organização como uma unidade social grande e complexa. Influência de estruturalismo nas ciências sociais. Novo contexto de estrutura. Sociedade organizacional. Para os estruturalistas, a sociedade moderna e industrializada é uma sociedade de organizações em que o homem passa a depender para nascer, viver e morrer, dividido em organizações formais e organizações complexas. Homem organizacional. Para os estruturalistas, o homem organizacional é aquele que desempenha diferentes papéis em várias organizações. E para ter sucesso, ele precisa de flexibilidade, tolerância às frustrações, capacidade de adiar as recompensas e permanente desejo de realização. Tipologia das organizações. Não existem duas organizações iguais. Podem ser classificadas em classes ou tipos, permitindo uma análise comparativa entre elas. Tipologia de Edson. Características das organizações. A divisão do trabalho e atribuição de poder e responsabilidades. Centros de poder, substituição do pessoal. Meios de controle. Controle físico, que são ameaças. Controle material, as recompensas. E controle normativo, valores sociais. Cada tipo de controle provoca um padrão de obediência em função do tipo de interesse. O alienatório, o indivíduo é coagido a permanecer na organização. O calculista, o indivíduo sente-se interessado na medida e que é recompensado. E o moral, o indivíduo atribui valor à missão da organização. Classifica as organizações com base no uso e no significado da obediência. Organizações coercitivas é o poder imposto pelo controle físico e tipo de interesse tende a ser alienatório. Organizações utilitárias é o controle material e o tipo de interesse tende a ser o calculista. E organizações normativas é o controle normativo e o tipo de interesse moral. A tipologia de Edizione enfatiza os sistemas psicossociais das organizações. Suas desvantagens é dar pouca consideração à estrutura, tecnologia utilizada e ao ambiente externo. Ambiente organizacional. Os estruturalistas criticam o fato de se conhecer muito sobre a interação entre as pessoas e pouco sobre a interação entre as organizações e seus ambientes. Eles ultrapassam as fronteiras da organização para observar o que acontece e o que existe externamente, ou seja, as organizações que formam a sociedade. Apreciação crítica. A convergência de várias abordagens divergentes. A ampliação da abordagem.
A análise organizacional mais ampla é chamada de teoria de crise, pois procura localizar nas organizações o núcleo de seus problemas e a teoria de transição da mudança. Obrigado pela atenção. Alunos: Breno Oliveira, Lucas Lima, Matheus de Batista e Pedro Nunes.